Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Por muitas vezes na nossa vida, a única coisa que nos basta é uma direção. Mas o importante é você ouvir a voz que te aponta essa direção. Vou compartilhar com vocês uma história que eu ouvi recentemente, fez muito sentido para mim, e tenho certeza que vai fazer muito sentido para você. Fica até o final desse vídeo e compartilha com seus amigos que precisam hoje encontrar uma direção. Queridos, a história diz que havia um jovem casal que morava no interior, numa área rural, e que depois de alguns meses de namoro, muito apaixonados, resolveram se casar. Se casaram, começaram a viver juntos em santo matrimônio, só que eles passavam muita dificuldade financeira porque moravam no interior, não tinha emprego, não tinha como cuidar da família. Então o rapaz disse para sua jovem esposa: eu vou para a cidade, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso proporcionar para nós um futuro. E ele foi para a cidade, ela ficou triste, mas ela entendeu que não havia outra coisa a fazer senão ele tentar essa aventura para a subsistência da família, dos filhos que viriam no futuro e assim por diante. E ele foi para a cidade, deixou ela no campo, foi para a cidade, chegou na cidade grande, ficou maravilhado com as coisas da cidade grande, com os prédios, com os carros e assim por diante. E logo na cidade grande ele foi abençoado por Deus e conheceu um senhor muito rico, um senhor que tinha muito dinheiro. Esse senhor gostou dele como um pai gosta de um filho, quase que o adotou para ser filho, arrumou um emprego para ele. Ele disse para aquele senhor: eu não quero receber salário, eu quero trabalhar para o Senhor 18 anos e só quero receber o meu salário depois desses 18 anos, porque assim não corre o risco de eu gastar o dinheiro. Depois de 18 anos trabalhando, recebendo meu salário, eu vou voltar para minha casa, para minha esposa, para cuidar da minha família, vou ter dinheiro para a gente passar o resto da nossa vida. E o senhor aceitou a proposta e ele trabalhou dia e noite para aquele homem que gostava dele, que tratava-o como um filho, que lhe ensinava muitas coisas, ele aprendia rápido. A relação dos dois foi realmente uma relação de pai e filho, ele aprendeu muito. E depois de 18 anos passados, ele foi ao seu patrão e disse: patrão, já se foram meus 18 anos de serviço, agora chegou a hora de eu voltar para minha casa. Estou com muita saudade da minha esposa, já faz 18 anos que eu não a vejo, nem sei como ela está na verdade, mas eu tenho certeza que Deus cuidou dela ao longo desses quase 20 anos de serviço. Eu quero receber o meu salário, eu quero voltar para casa. O patrão olhou para ele e falou assim: meu filho, é justo, e o combinado não sai caro, nós combinamos, mas eu quero te fazer uma proposta. A proposta que eu te faço é o seguinte: o que você prefere? O dinheiro desses 18 anos trabalhados ou 3 conselhos? Aquele jovem ficou meio pensativo, afinal de contas a esposa dele esperava o dinheiro dos 18 anos de trabalho. Ele havia prometido a ela que ele ia para a cidade a trabalhar para voltar com o dinheiro, para que assim pudesse cuidar da sua família o resto das suas vidas. Mas ao mesmo tempo ele sabia que aquele senhor era um homem extremamente sábio e que havia construído um grande patrimônio, uma grande fortuna exatamente por conta da sua sabedoria, e que se ele havia de lhe dar 3 conselhos, esses 3 conselhos valeriam mais do que todo o dinheiro que ele poderia ter acumulado ao longo desses 18 anos. Ele resolveu escolher os 3 conselhos. E o homem lhe apresentou 3 conselhos, dizendo: primeiro conselho, nunca pegue atalhos. Segundo conselho, cuide somente da sua vida. Terceiro conselho, nunca tome decisões precipitadas. Ele ouviu aqueles 3 conselhos e já foi se retirando, meio que decepcionado, porque ele esperava algo mais. E achou aqueles conselhos meio simples. Quando ele já ia saindo, o homem chamou e falou assim: meu filho, vem cá. Eu te dou esse pedaço de pão aqui, esse pão que eu mesmo fiz aqui em casa. É para você. Mas só coma esse pão quando você chegar em casa. Você vai partir desse pão e vai comer com a sua esposa para comemorar a sua volta. Não coma esse pão antes de chegar em casa. E um pão grande deu a ele, e ele partiu em viagem e empreendeu a sua viagem de volta para casa. Depois de 3 dias viajando a cavalo,
ele encontrou um rapaz à beira do caminho que falou assim: jovem, para onde você vai? Ele falou: eu vou para a minha cidade, falou o nome da cidade. O rapaz falou assim: eu conheço lá, mas você está indo pelo caminho mais longo. Pegue esse atalho aqui, ó. Por aqui você economiza um dia de viagem, você vai chegar muito mais rápido. Ele logo ficou feliz porque estava com saudade da esposa, estava ansioso por chegar em casa. E entrou no atalho. Quando ele caminhou 1 hora pelo atalho, ele se lembrou do primeiro conselho: nunca pegue atalhos. E ele pensou: eu trabalhei 18 anos para receber esses 3 conselhos, não posso desperdiçá-los, eu vou voltar. E ele voltou no caminho do atalho e retomou o caminho da estrada. Quando ele retomou o caminho da estrada, ele encontrou um policial assustado. O policial falou assim: rapaz, por onde você vem? Ele falou: eu vim de tal direção. Ele falou assim: tinha um rapaz oferecendo que você entrasse num atalho lá? Ele falou: tinha. Ele falou assim: ainda bem que você não entrou, porque aquilo é uma armadilha. Eles encaminham os viajantes para esse atalho. Quando eles entram nesse atalho e caminham aproximadamente 2 horas para esse atalho, um bando de ladrões armados os surpreende, os rouba, os mata e leva todos os seus bens. Você escapou de uma grande armadilha. Agradeça a Deus por isso. Ele pensou consigo e falou assim: graças a Deus que eu ouvi o conselho do meu patrão. Não fui pelo atalho. E ele continuou o caminho. Anoiteceu aquele dia, ele precisava de uma hospedaria. E caminhando ao longo da noite, ele viu uma hospedaria. Foi lá, perguntou se ele podia se hospedar, a pessoa aceitou que ele se hospedasse, ofereceu a ele um quarto e ele foi dormir. No meio da noite ele escutou uma gritaria, uma barulhada do lado de fora, coisas quebrando, coisas batendo. Ele acorda assustado, põe a mão no trinco da maçaneta para ver o que estava acontecendo e ele se lembra do segundo conselho: cuida somente da sua vida. E ele solta o trinco e, apesar da curiosidade, ele volta para a cama, espera aquela gritaria, aquela barulheira acabar, e ele, depois de umas horas agitado ali, consegue cochilar. De manhã ele acorda. Quando ele sai do quarto, aquela hospedaria estava alvoroçada. Várias pessoas mortas ali, uma desgraça, sangue para tudo quanto é lado. E ele descobre que naquela noite um louco, um lunático, tinha entrado na hospedaria e matou todas as pessoas que ali estavam. Só ele sobreviveu, porque ele não abriu a porta, porque ele ouviu o conselho do patrão e cuidou somente da vida dele. Agradecido a Deus, então ele retoma a sua viagem e depois de 2 dias de viagem ele chega na cidade dele, caminha mais um pouco, chega na casa dele. Quando ele apega do cavalo e vai correndo para falar com a sua esposa, depois de 18 anos sem a ver, ele vê na porta da casa a esposa abraçada com um rapaz, com um homem. Ele fica cheio de ódio no seu coração, saca da peixeira, resolve que vai matá-la e vai matar o rapaz. E ele vai com esse intento. Quando ele se lembra do terceiro conselho: nunca tome decisões precipitadas. Ele guarda a peixeira de novo e, com o coração amargurado, chega e surpreende os dois e fala: o que você fez? Por que você está fazendo isso? Eu fui fiel a você ao longo desses 18 anos e aí você está com esse rapaz. E ela, emocionada, começa a chorar. O rapaz também começa a chorar e ele, sem entender o que estava acontecendo, o rapaz diz: pai. Ele se espanta com aquela palavra pai e a mulher diz: esse é o nosso filho. Há 18 anos, quando você saiu, você me deixou grávida. E esse é o nosso filho que nasceu. Assim que você saiu, eu descobri umas 2 semanas depois que estava grávida. E eu cuidei desse menino ao longo desses anos todos. É o nosso filho. Então ele abraça o filho emocionado, chora, o filho também chora, ele abraça a esposa, chora. E aí eles entram em casa, ela passa um café, ele se lembra do pão, põe o pão na mesa, ouvindo o conselho do patrão que diz: só come esse pão com a sua família, com a sua esposa. Quando ele parte o pão, ele se surpreende. Todo o dinheiro daqueles 18 anos de trabalho estava ali dentro daquele pão. Ele tinha dinheiro para o resto da sua vida. 3 conselhos. Nunca pegue atalhos. Cuida apenas da sua vida. Nunca tome decisões precipitadas. Porque ele ouviu os 3 conselhos do patrão. Ele conseguiu voltar para casa. Queridos, nós estamos em uma viagem também. Nós viemos de Deus, estamos neste mundo trabalhando para Deus,
para depois voltarmos para casa, para no coração de Deus, de volta à nossa família verdadeira, que é o céu, recebermos a nossa recompensa, o nosso tesouro, o nosso galardão, que é a felicidade eterna. Mas para voltarmos para casa, para voltarmos para o coração do Pai no céu, para voltarmos para a nossa família celeste, precisamos ouvir os conselhos de Deus. A palavra de Deus diz, no Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 10, a partir do versículo 1, Jesus diz assim: em verdade vos digo, quem não entra pela porta, no aprisco das ovelhas, mas sobe pela outra parte, é ladrão e salteador, como aqueles ladrões e salteadores que estavam à beira daquele caminho, naquele atalho. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas. E elas ouvem, e as ovelhas seguem-no, pois elas conhecem a sua voz. As ovelhas conhecem a voz do pastor. Essa parábola mostra um jovem que teve sucesso ao voltar para casa repleto de bens, porque ouviu a voz do seu patrão. O patrão é símbolo de Deus, o nosso pastor, o pastor das nossas almas. Se nós ouvirmos a voz de Deus e deixarmos-nos guiar por Ele, seremos felizes, voltaremos para casa. Você tem ouvido a voz do pastor? Ele nos fala sobretudo pela Sagrada Escritura. São Francisco de Assis diz assim: quando a gente reza, nós falamos a Deus. Quando lemos as Escrituras, Deus fala aos nossos corações. Você tem ouvido a voz do pastor? Ele quer te dar muito mais que 3 conselhos. Ele quer te dar a palavra inteira como direção para a sua vida. Deixa a palavra fazer parte do seu dia a dia. Deixa a Sagrada Escritura ser o seu conselheiro. Deixa Jesus ser o pastor da sua alma e te falar pela leitura da Sagrada Escritura. As ovelhas seguem-no, pois conhecem a sua voz. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.